Muito boa tarde, ministros e colaboradores, irmãos e irmãs presentes. Para mim é um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a esse tempo final. Para o qual leiamos em Efésios, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler um pouco antes, começando no versículo 3 em diante, onde nos diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas nas dispensações da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, pois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor de nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. E no capítulo 3 desta mesma carta de São Paulo aos Efésios, nos diz:
Versículo 1 em diante. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes, um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são... Muito boa tarde a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas, satélite Eutelsat 8, e também a saber que os gentios são co-herdeiros, membros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou por meio de Jesus, por meio de Jesus Cristo, para que agora pela Igreja e multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Estas duas passagens que eu li a vocês nos fala de dispensação. Veja, o versículo 10 diz: de reunir todas as coisas em Cristo na dispensação do cumprimento dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Capítulo 1, versículo 10 de Efésios. E no capítulo 3, versículo 9 nos diz: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Essas duas passagens nos falam da dispensação. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Estos días estamos hablando los domingos de las dispensaciones. Nestes domingos temos falado sobre as dispensações. Sabemos que tem 7 dispensações. A dispensação da inocência, do tempo de Adão, quando ainda não tinha pecado, e Adão era o mensageiro para essa dispensação. Por isso ele tinha a mensagem para Eva e para todos os do tempo dele, antes de pecar. Depois temos a dispensação da consciência, e corresponde a ser o mensageiro dessa dispensação. 7, e foi no tempo de 7 que os homens começaram a
usar o nome de Deus. Abel representa Cristo morrendo. E depois, Sete representa Cristo ressuscitando. Ou seja, que os dois representam Cristo. E agora, sabemos que assim como Abel ofereceu a Deus sacrifício, ofertas que agradou a Deus, Cristo aceitou o sacrifício pelo pecado que agradou a Deus. E já não tem outro sacrifício pelo pecado. Temos também a dispensação terceira, que é a dispensação do governo humano, e o seu mensageiro é Noé. Temos também a quarta dispensação, a dispensação da promessa, e o seu mensageiro é Abraão. Temos também a sexta dispensação, a dispensação da lei, e o seu mensageiro, todos já sabemos que é Moisés. Todos eles são profetas dispensacionais. E temos a dispensação da graça. Lembrem, a dispensação da lei, a quinta dispensação da graça, é a sexta. Ou seja, a dispensação da graça ou Jesus. E a sétima dispensação, a dispensação do reino. A dispensação, cada dispensação tem um lapso de tempo, onde Deus tem um acordo com o ser humano. E esse acordo de Deus com o ser humano é que Deus trata consequentemente com o ser humano nessa terra. Não tem outra forma para tratar com Deus, tem que ser conforme ao programa divino para a dispensação na qual a pessoa está vivendo. Sabemos que a dispensação da graça cobre as diferentes etapas da igreja, as quais foram refletidas na dispensação da lei, e por isso o povo hebreu é o tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo, é a igreja do Antigo Testamento. Por isso são os tirados fora do Egito e colocados na terra prometida. A igreja, os tirados fora. E a igreja do Novo Pacto, do Novo Testamento, são os tirados fora e colocados no corpo místico de Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, sob a dispensação da graça. Tem que entender também que cada dispensação termina com juízo, e que cada dispensação se entrelaça com a anterior dispensação. Tem um entrelace aí. Vemos isso claro no tempo de João Batista e Jesus, onde João Batista veio a ser mensageiro da dispensação da lei, preparando o caminho ao Messias príncipe. Ou seja, há outro profeta mensageiro dispensacional que abrevia uma nova dispensação. Encontramos no tempo de João e Jesus
que estava se entrelaçando a dispensação da graça com a dispensação da lei. Todo o terreno estava sendo preparado para o final da dispensação da lei e começo da dispensação da graça, para o qual tudo o que ia acontecer já estava profetizado. O maior sinal que há para apontar, para determinar que uma nova dispensação está para começar, o mensageiro novo, o mensageiro para essa nova dispensação é o maior sinal, porque o maior sinal é um profeta. E maior é um profeta dispensacional. Não tem maior sinal que isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo teve o sinal do Espírito Santo nela se manifestando através do mensageiro de cada tempo. E cada crente em Cristo tem o sinal do Espírito Santo dentro dele, na sua alma. Para o último dia, a igreja também teve o sinal, no meio dela, manifestando-se o sinal, o Espírito Santo através do mensageiro da sétima era da igreja, no reverendo William Branham. Para a igreja como grupo, este foi o sinal para a sétima era. Depois, a igreja do Senhor Jesus Cristo teve o sinal na era de pedra angular, manifestando-se no meio dela o Espírito Santo para lhe dar a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E vai ser a igreja do Senhor Jesus Cristo terá esse sinal, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, que receberá a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro e estarem com Cristo no céu por 3 anos e meio e depois voltar à terra para começar o reino milenial. Portanto, depois da grande tribulação, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará com Cristo na ceia das bodas do Cordeiro, na maior festa que já tenha se realizado no céu. E eu fui convidado. E quem mais? Cada um de vocês também. E onde fala de convidados a essa festa? Apocalipse capítulo 19, versículo 9 diz: E o anjo me disse: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. São ou não são bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro? São, porque a Escritura, a Bíblia assim o diz. Ou seja, que eu sou bem-aventurado, porque eu sou chamado à ceia das bodas do Cordeiro. E quem mais é bem-aventurado? Cada um de vocês. O chamado é para a ceia das bodas do Cordeiro, preparando-nos para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E esse chamado é no corpo místico de Cristo, na etapa correspondente ao nosso tempo, que é a era de pedra angular.
7 edades, Assim como teve 7 eras, donde el Espíritu Santo onde o estuvo Espírito Santo esteve hablando a su manifestado, iglesia falando à a sua igreja através través del mensajero do mensageiro de cada tiempo. de cada tempo, Y por medio de ese e mensaje, através dessa mensagem todos los escogidos de cada edad, aos escolhidos de cada era e a era que les que lhes correspondia, correspondia estarem. si hubiéramos vivido en el tiempo, Se tivéssemos vivido no tempo de São Paulo, estuviéramos escuchando estaríamos ouvindo São Paulo y ayudando a San Pablo y trabajando con San e Pablo trabalhando en com toda São la obra Paulo em del toda a Señor. obra do Senhor. Y así fue, E foi assim, hubiera sido para nosotros assim teria sido para nós, si viviéramos se vivêssemos en la etapa, na la segunda etapa, na segunda era, con el segundo mensajero, com o segundo mensageiro, estaríamos trabajando, estaríamos trabalhando lá, o con el tercero, si ou nos com o tocaba, terceiro, se nos correspondesse com o terceiro, na terceira era, ou com a quarta, se nos correspondesse com a quarta era, ou com o quinto, se nos correspondesse com a quinta era, ou com si nos tocaba a en la sexta, sexta se etapa, nos correspondesse à sexta era, estaríamos trabalhando ¿con quién? Con Wesley. com quem? Com Wesley. Y si nos tocaba E se nos correspondesse à sétima era, estaríamos trabalhando en la séptima edad na de la sétima iglesia era da con el igreja com o reverendo William Branham. Algunas veces pensamos, Algumas vezes nós pensamos, me gustaría haber vivido en eu el gostaria de tiempo ter allá de São vivido Paulo, lá no tempo de São Paulo. o me gustaría haber vivido en el tiempo Eu gostaria de ter vivido no tempo del segundo, tercero do segundo, mensajero, terceiro mensageiro, donde los echaban a los leones, onde eles eram lançados aos leões, o los quemaban ou os queimavam en diferentes ocasiones, em diferentes ocasiões, o en el tiempo de algunos ou no tempo de de los algum otros mensajeros. dos outros mensageiros. Pues a mí no me gustaría haber Mas eu vivido não en ninguna gostaria de de esas ter edades. vivido em nenhuma dessas eras. Yo estoy satisfecho Eu estou satisfeito con vivir em viver en la etapa na o etapa edad de piedra. ou era de pedra angular. Es la reunión cumbre, É a reunião, es el llamado cume. a la cumbre, é o chamado a la edad más alta. ao cume, a era mais alta. Por isso está representado na era de ouro, está representado no ouro. Y es la edad E a era para el cumplimiento para o cumprimento de la venida del Señor, da vinda do Senhor, de la resurrección de los da muertos en ressurreição dos Cristo mortos em Cristo y de la transformación e da de los transformação dos vivos. vivos. Y como sabemos que eso E aparecerá, como sabemos que porque no se aparecerá? cumplió en las Porque eras não pasadas. se cumpriu nas eras passadas. Simples assim. es nuestra etapa o edad É a nossa etapa ou era que se entrelaça a dispensação do reino, a sétima dispensação, com a dispensação da graça. E porquanto é para a dispensação do reino, é a dispensação onde o reino do Messias vai ser estabelecido na terra, onde ele vai reclamar o seu reino, seu trono, o trono de Davi. Por isso, as profecias que falam do reino do Messias vai se cumprir na sétima dispensação, a dispensação do reino. E Cristo vai reclamar o trono de Davi e vai se sentar no trono de Davi. Com ele vai se sentar o vencedor, que é Cristo. Ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Se sentou com o Pai no trono celestial. Dessa mesma forma vai se sentar com Cristo no reino do Messias, o vencedor. Vai se sentar com Cristo em seu trono, que é o trono de Davi. E não vamos explicar muito para que o inimigo ou os inimigos não tentem tomar esse trono. Vão tentar, o anticristo vai tentar tomar esse trono. Mas Cristo vai reclamar. E aí, vamos ver
será a história. o que vai ser a história. Pode ver a história Lembre que viendo a pessoa pode ver a história como que vendo de antemano lo que antecipadamente va a escribir como história. o que vai escrever como história. O sea, que la história, Ou seja, é que a história hay un pueblo que la vive. tem um povo que a hace la vive, história. que faz a história. El pueblo que hace la O história povo es que el faz a vive história é o que vive lo que fue luego colocado e o que depois foi colocado en letra. em letra. Actualmente también se coloca Atualmente en videos, também se põe em se vídeos, coloca en películas, se põe em filmes, se coloca se põe en cassette, se em coloca cassete, se en põe diferentes formas, em diferentes porque formas, actualmente porque atualmente hay unas formas para tem várias formas para colocar documentos documentos y sobre todo acá, e, sobretudo, en aqui, el corazón. no coração. La segunda dispensación A segunda dispensação corresponde al tiempo corresponde ao tempo de ser. de ser. Recuerden que Lembrem las que dispensaciones son as dispensações são en donde Dios trata con el tempos ser onde humano Deus trata com o de ser humano de acordo a lo que Dios estableció ao que para esa Deus dispensación. estabeleceu para essa Esse trato de dispensação. Deus É o acordo de com as Deus pessoas com as pessoas desse tempo, desse tempo, dessa dispensação. dessa dispensação. Nos gusta, nos agrada Gostamos, conocer a história das dispensações. gostamos, nos agrada conhecer a história das A dispensações, dispensação que nos toca mas correspondeu a a nós. nosotros vivir. Nós gostamos da dispensação que corresponde a nós vivermos, com todos os E detalhes, conhecer e conhecer a história de que a história será a história dos que fizeram a história dessa dispensação. A história dessa dispensação será E a história dessa dispensação vai ser o que se vivirá aquilo que vai se viver durante essa dispensação. durante esta dispensação. Assim é que É assim que queremos estar conscientes queremos estar conscientes de que estamos de que estamos fazendo história, fazendo história, conforme a como você conforme a como você será que faça, aparecerá a história vai ser que vai aparecer a história da dispensação da dispensação correspondente à idade à era de ouro de ouro que nos levará que vai nos levar ao reino do Messias ao reino do Messias e nos levará e vai nos levar à cena da boda do à Cordeiro ceia das bodas do Cordeiro e então nos levará a quê? e então vai nos levar o quê? A transformação de nossos corpos. de todas essas coisas De todas estas coisas estaremos ouvindo mais adelante. mais adiante, na terceira etapa do qual falará o reverendo William Branham, do qual falou o reverendo William Branham, que vai se cumprir em uma pequena carpa, o quartinho pequeno, mas em uma grande carpa catedral, algo grande para conter algo pequeno. E o grande, as pessoas vão dizer: ah, isso é difícil. Mas os que têm visão profética, o algo grande é o pequeno que está ali naquele lugar, um quartinho pequeno. Isso é o grande. É como o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu. Todos podiam dizer que edifício tão grande, ou que tabernáculo tão grande. Eles pensavam que o grande era o edifício que eles viam, mas o grande era o lugar santíssimo, porque lá estava a arca do pacto, ali estava a presença de Deus na coluna de fogo e no meio dos dois querubins de ouro que estavam sobre o propiciatório. E isso era o grande, contido em uma parte pequena do templo. Tudo isso é refletido
para o cumprimento da visão da carpa, da grande carpa catedral, onde Deus cumprirá a terceira etapa e onde nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, porque é aí onde Cristo, como leão, estará nos falando com essa voz representada em 7 trovões, Cristo como leão, clamando, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Essa é a voz de Cristo no último dia, na etapa ou era de pedra angular, assim como foi a voz de Cristo através do mensageiro de cada era, no passado, mas não como leão, onde o único lugar que fala como leão é na era de pedra angular. As outras eras se falou como sumo sacerdote e como cordeiro, mas na era de pedra angular corresponde falar como leão, ou seja, como rei dos reis e senhor dos senhores, como leão da tribo de Judá, como a estrela resplandecente da manhã. E ele já vai estar se manifestando como o sol de justiça. Aos que temem o seu nome, aos que temem o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas vai trazer salvação. Isso está em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Lembra que Cristo disse: ao que vencer lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro, e darei a estrela da manhã. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 ao 28. E a estrela da manhã é o Espírito Santo, o anjo do pacto, Cristo mesmo, em Espírito Santo. Cristo mesmo falou em Apocalipse 22, versículo 16. Ele disse, quando ele disse: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E agora vemos que é Cristo mesmo, a resplandecente estrela da manhã, se manifestando no último dia, na era de pedra angular, e o sol de justiça. E ele é o sol de justiça porque a lua já não vai ser a que estará iluminando, mas Cristo, o sol de justiça, no último dia. Aí está o mistério do sétimo selo, mas não vamos tocar muito nesse tema, pois foi dito ao reverendo William Branham que disso não falasse, para que não surgissem imitações. Assim é que vamos deixar isso quietinho até que corresponda para a terceira etapa o cumprimento da grande carpa catedral, que é onde Deus vai nos permitir entender muitas coisas que atualmente se toca suavemente, mas depois, para esse tempo, já vai se falar abertamente muitas coisas que precisamos conhecer para termos a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Esse é o cumprimento da visão da carpa, onde a manifestação da terceira etapa, onde o mistério da segunda vinda de Cristo vai ser aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo. Lembrem que os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10 revela o mistério da vinda do Senhor, revela o mistério do sétimo selo, e o sétimo selo é a vinda do Senhor, que é o que nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. São os trovões, a voz de Cristo, que nos dará a fé para sermos transformados.
Assim é que habrá un tremendo vai ter avivamiento um grande, tremendo avivamento, um grande despertamento espiritualmente grande, un despertamiento um espiritual despertamento espiritual en ese tiempo. nesse tempo. Y nos estamos preparando E espiritualmente. estamos nos preparando espiritualmente e fisicamente também. Y estaremos trabajando E estaremos trabalhando en el proyecto no projeto de esa gran carpa desta catedral, grande carpa catedral, por amor a Cristo, por y amor su a programa. Cristo e ao seu programa nesse tempo final. Así es que Dios le bendiga, Assim les que Deus guarde lhes y abençoe, lhes guarde e siga em adelante. frente. Solamente tocamos así por Tocamos encima assim apenas por alto. la segunda dispensación, Na segunda dispensação, de la a dispensação da consciência, conciencia, pero en otra ocasión mas em ya outra vamos a ocasião tener já vamos ter más detalles mais detalhes sobre las 7 dispensaciones. sobre as 7 dispensações. Recuerden que tiene que ser en una dispensación Lembrem que tem que ser em uma dispensação que se lleva a cabo sempre que se realiza el programa de Dios. o programa de Deus. Y ahora E agora, no se va a llevar a cabo el programa de Dios. não vai en se este realizar tiempo o programa de final, Deus la nesse primera tempo dispensación, final, na primeira por dispensação, la sencilla razón de que esa pela simples dispensación razão de que a dispensação já passou. tampoco se va a llevar en la Muito segunda, menos tercera, vai cuarta, se levar na quinta, segunda, sexta, terceira, séptima, quarta, quinta ou sexta, porque essas estas dispensações já chegaram ao seu final. E o que resta da sexta é muito pouco tempo. É um tempo de entrelace com a sétima dispensação. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde, lhes fortaleça e nos abra todas as Escrituras e o entendimento para entendermos e aumente a nossa fé até o grau que tenhamos a fé de rapto, a fé para sermos transformados e raptados e irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim que Deus lhes abençoe e lhes use grandemente em sua obra nesse tempo final. O que você teria feito no tempo de Noé? Embora fosse conseguiria ali betume ou tarugo, se era o que eles usavam ali, madeira, pois tudo que você fizesse naquele tempo, vai estar fazendo nesse tempo. Vai ser uma pessoa ativa no programa divino. Assim é que, se em nosso tempo trabalha no programa divino, se tivesse vivido no tempo de Noé, estaria trabalhando no programa divino já com Noé. Assim é que, braço a braço, trabalhemos o tempo todo. E quando a recompensa seja dividida, eu vou estar ali. E quem mais? Vocês também. Cada qual vai ter a recompensa que corresponde da parte de Cristo. E não queremos que alguém depois diga: se eu soubesse que era desse jeito, eu faria mais. Você já está sabendo desde agora. E faça o máximo que possa, porque da parte de Cristo a coisa é sério. Lembre que ele falou: eis que cedo venho, e comigo meu galardão para dar a cada um segundo seja o que? A sua obra. Quem não fez nada, qual foi sua obra? Nenhuma. E a sua recompensa? Nenhuma. O talento que tinha é tirado e dado ao que tem mais, e ele é lançado a trevas exteriores, que é a grande tribulação, onde ninguém quer estar naqueles dias, porque todos queremos estar na ceia das bodas do Cordeiro, desfrutando com Cristo da festa mais importante do céu que já tem se realizado.